Isso é uma coisa sim. Senta aí que senão você não vai conseguir ficar. Primeiramente, vamos ao material. Material para desenhar, nada mais do que lápis 2B, folha de papel, obviamente. Então vamos lá. Primeiro passo para se começar. Ai, cadê meu cronogramazinho? Aqui. Achei. Primeiro passo é lembrar a respeito justamente disso, o propósito que você tem. Você quer uma carpa em que sentido? Para que tipo de cliente você vai criar essa carpa? É alguém que pretende, que quer simbolizar uma conquista futura, alguém que está querendo uma conquista, ou alguém que já quer representar uma conquista já obtida? Então, claro, nós vamos começar pela primeira, que seria uma carpa subindo em busca do objetivo, tá bem? Então vou colocar aqui até uma setinha para a gente lembrar, uma carpa subindo. Depois, nos outros tutoriais, nós vamos desenhar carpas descendo e carpas dragão, que já é um outro elemento. Vamos lá. Primeiro passo, definir para onde que ela vai ser. Segundo passo é definir o espaço que essa carpa que esse desenho vai ter. Né? No caso aqui nós temos a nossa folha aqui, então eu quero utilizar no máximo esse espaço aqui para nossa carpa. Beleza? Esse espaço ele vai ser subdividido em pelo menos aqui 5 outros espaços. Bom, essas medidas elas não necessariamente são técnicas, porque isso vai depender do espaço que você pretende, do que você quer. Mas a gente vai dar uma arriscada aqui só para a gente não se perder muito. Eu acho que para o aprendizado inicial que fica bem mais fácil. Então, primeiramente, vamos desenhar aqui um círculo que vai ser a cabeça da carpa. Um círculo. Depois desse círculo desenhado, nós vamos aqui então, vamos fazer aqui o movimento que essa carpa vai ter. Então, a partir aqui do círculo, uma sacada muito interessante para qualquer pessoa interessada em desenhos, nós sempre começamos um desenho a partir de formas geométricas, aleatórias, tranquilo. Você pode deixar o lápis correr tranquilamente, essa parte é a parte que ainda se pode errar, tá bem? Então tá bom, nossa capa ela vai ter aqui, a capa ela tem aquela curva, né? Vamos fazer aqui uma curvinha. Bom, desse lado a gente dá uma barrigadinha nela. Vamos dar uma pequena barrigada aqui assim, porque para ela ficar mais gordinha, tá bem? E aqui no final a gente começa a dar então uma outra voltinha. Olha aqui para vocês verem qual é a forma que ela teve, que não ficou uma forma assim, muito legal, né? Bom, primeiramente isso. Primeiro passo a cabeça. Segundo passo aqui, essa forma que parece uma cuia, sei lá, aquelas... Como é que chama aquelas... uma guampa. Pá, beleza. Terceiro passo, vamos definir o meio disso. O meio da carpa. Onde que se vai passar todo o centro dela. Pronto, isso aqui é o que define
essa linha é o que vai definir a curvatura dessa carpa. Quarto passo. Não, nós já estamos no quinto passo. Foi mal. Nós vamos aqui definir onde que vão ser as barbatanas. Olha para vocês verem. Formas geométricas. Formas geométricas. A carpa ela tem 4 barbatanas, duas maiores e uma menor, e duas menores. Definimos a barbatana. Vamos definir agora qual o tamanho da cauda. Isso nós estamos definindo proporções. Ótimo. Quinto passo, sexto passo. Isso, valeu. Então, a partir daqui, a gente já começa a dar forma para nossa carpa. Aqui no final da cabeça, podemos fazer aqui uma forma ondulada. Tá vendo aqui o centro, né? Que nós definimos aqui o centro. Então ela vai ter uma forma ondulada. E vamos trazê-la até aqui. Até o final daqui. Certo? Vamos definir agora o local dos olhos. Onde que vai ficar os olhos? Levando em conta, todo mundo já deve ter percebido que as carpas orientais, já na grande maioria das vezes, elas aparecem em um olho só. Eu já tive pessoas que me perguntaram, pá, mas a carpa só tem um olho? Não, ela não só tem um olho. É porque na maioria das vezes, na forma tradicional de se desenhar, só se aparece através da proporção aqui, do ângulo, da angulação dela, a parte um olho, o outro vai ficar ali escondido. Então, nós vamos definir aqui a cabeça. E aqui assim, olha, se aparece um pedacinho do olho. A gente costuma colocar aqui então um pedacinho. Vocês vão ver mais lá na frente que isso faz toda a diferença no contexto dela. Pronto. Os bigodes. Carpa tem bigode. Então, vemos aqui, vamos marcar o bigodinho aqui. Um maior e um pequenininho, menor. Bom, levando em consideração aqui o centro daqui, nós vamos puxar aqui outro, aqui ó, definindo a cabeça do peixe. Definindo a cabeça do peixe. O peixe ele tem obviamente, né, o famoso boquinha de peixe. Então a gente vem cá e vamos fazer aqui esse lábio maior. E claro, se tem o lábio aqui, vamos fazer o lábio inferior. Não sei se é lábio que chama do peixe, mas tá aí. Barbatanas aqui do lado de cá também, aqui um pouco maior e uma pequenininha também, certo? Aqui um pouquinho do corpo. Aqui nós vamos trazer bem para cá para se fazer por onde ela respira. Então vocês podem reparar que todo esse processo ele é bem
desapegado, não se precisa ter medo de errar. Agora é a hora de deixar o lápis correr e fluir tranquilamente, certo? Então vamos lá. A partir dessa direção aqui do centro do meio, onde que ela tem a curvatura, então nós vamos puxar aqui, ó, essa barbatana principal. Não sei se é barbatana que chama, mas vai lá. Esse negócio que fica em cima assim. Acho que é isso que é barbatana, isso que é nadadeira. Foi mal pela minha ignorância. Então, isso aqui ela é ondulado, olha lá para vocês verem. Pode ser bem despretensiosa. Aqui, como ela vira, então ela vai passar para o lado de lá, ó. Olha que maneiro. Então ela passa para o lado de cá tranquilamente. Beleza. Depois daqui, então vamos trabalhar as barbatanas. A base da barbatana, então, no caso, ela sendo nessa proporção que eu já determinei, ela então a base dela, onde que entra a barbatana, a nadadeira. Então, a partir daqui, nós vamos pegar aqui e vamos puxar para se fazer, então, para se dar, então, aqui a ideia do volume dela, do tamanho dela. Esse traço também é aleatório. Ele também é assim, que dá ali a impressão do maleável, né? Então aqui, vamos fechar aqui, beleza. Tem uma referência aqui de nadadeira que eu tinha feito, então eu vou acentuar essa nadadeira aqui, ó, atrás. Depois, lá na frente, dá um contexto bem legal para ela. O mesmo fundamento vai se repetir aqui. Porque se esse aqui é o tamanho da nadadeira, então nós vamos definir qual é o orifício de entrada, e a partir daqui a gente vai puxar aqui esse pedacinho aqui. Beleza. Aqui a mesma coisa desse lado, né? Porque ela ainda aparece ali um pouquinho, então vai vir aqui um pedacinho da nadadeira. Aqui atrás, para definir o rabo, é só você vai vir aqui. Bom, é bem interessante lembrarmos que elas são dois pedaços, então eu já defino aqui qual que seria o meio. E eu quero também que vocês entendam que isso é um método próprio de desenvolver, de desenhar. Eu não quero dizer que isso seja unânime, mas é um meio fácil, técnico de se fazer e que eu acho que dá muito certo. Eu sou meio apegado a detalhes, então eu já defino aqui qual é o meio. É como se a gente fosse imaginar duas metades, né? Aqui, ó, uma aqui e a outra aqui. Então, beleza, aqui vamos fazer ela bem onduladinha ali, assim. O rabo do peixe, ele tem a gente vai se lembrar, ele tem essa voltinha aqui, né? Então façamos a voltinha. Pronto. São proporções. Vamos aqui aos olhos. Definir os olhos. Então vamos lembrar. Se a carpa subindo, ela ainda é uma carpa... Gente, eu não consegui encontrar a palavra até agora para falar.
inocente, vamos falar assim, inocente, é uma boa palavra. Ela ainda é uma carpa pura, então assim, nós não podemos pegar pesado com as expressões aqui ainda tem que ser uma coisa bem pura. Então aqui os olhos, vamos fazer aqui a marcação do centro e a íris, beleza, marcado. Geralmente eu gosto muito, e eu vou colocar aqui nessa aqui, só para vocês saberem, que se usa muito as carpas com um simbolismo na testa. Você vai ver muito isso aí, algumas representando uma pedra, algumas uma aura que essa carpa emanaria. Então a gente encontra muito essa característica ali. Bom, definido isso, dá para ver que o esqueleto da carpa já tá aí, né? Nós então não podemos esquecer que é uma característica, não se pode esquecer das flores e folhas orientais. Então, aproveitando isso, eu já vou ensinar aqui como é que faz essas folhas orientais. Primeiro passo, nós vamos definir onde que a gente vai ter essas folhas. Então, vamos colocar uma folha aqui, uma flor aqui, tá? Pode ter uma outra flor aqui assim, para ficar legal, uma aqui assim, tá? Vou fazer 3 aqui só pra gente exemplificar. Com base nesse espaço, nós vamos fazer outros 5 círculos. Um círculo, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esses círculos, então, é o seguinte: na base de um primeiro, você vai vir cá, vai fazer assim e vai dar uma primeira puxada aqui, ó. Fez aqui uma segunda puxadinha, volta. Uma pétala pronta. Pega a partir daqui, não é daqui, a partir daqui do encontro delas aqui e repete o processo. Aqui, fazer outra aqui. Mesma coisa, vamos lá. Quem está assistindo pelo Periscope aí vai se dar bem, porque depois isso vai estar editado, não dá para ser tão devagar, né, no YouTube. Mesma coisa aqui. Então, aqui tem os comecinhos da fonte, que ficam as pétalas. E eu costumo, acho que dá um tchan bem legal, algumas características nessas flores, que é o seguinte: essa voltinha aqui, olha. Então vamos imaginar que essa pétala terminou aqui e começou a outra. Olha que legal, olha que sacada legal. Chega aqui mais perto que aí dá pra ver que já começa uma outra ali. A mesma coisa para cá, ó. Vai vir aqui e ela vai começar a outra ali. A mesma coisa aqui, tá vendo? Vai fazendo bolinhas que vão dar uma impressão de que a flor tá virando, que a pétala tá virando. Então, e outro detalhezinho bem bacana. Você mesmo define, isso aí pode ser cada um. Aqui dentro dessa pétala, você faz assim, olha, um segundo traço, que vai dar o quê? A impressão de que é a folha virando. Olha lá que legal. A folhinha como se ela estivesse virando. Isso aqui como se fosse a parte de trás da folha, né?
Então eu acho que dá um tchan muito top para o contexto do desenho. Vamos repetir aqui então nessa. Pega aqui. A partir do ponto de encontro, fecha. Bacana. Aqui. E vamos lá. Mesma coisa. Do encontro ali. Fazemos aqui. Vamos colocar aqui então para lembrar aqueles detalhezinhos que a gente falou agora, para dar um tchan expert na folhinha. Mesma coisa aqui. E claro, não pode faltar o que? As folhinhas, né? Tem aqui aquelas folhinhas. As folhas podem ser então... É só ali uma folhinha, tá vendo? Eu não coloco em todas, não. Mas é legal. Dá um tchan. Beleza. Então estamos aqui com a capa já bem encaminhada. Vamos agora fazer aqui alguns detalhes, porque é o seguinte, nós vamos dividir esse tutorial em 3 tutoriais, porque o que eu estou ensinando é para tatuadores, então eu quero que o tatuador entenda qual é o processo desde do começo até a aplicação técnica com agulha, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui é o fundamento disso, é como que se define as características, para na hora que ele tiver com a agulha na mão, ele estará à vontade para desenvolver tudo isso, colocar tudo isso em prática, tá bem? Então, vamos lá. Começando aqui da cabeça. Ter sempre atenção. Agora tu vai reparar que eu vou começar a forçar um pouquinho mais o lápis aqui pra gente conseguir definir o desenho, para vocês verem melhor aí o desenho. Ter atenção a essas viradinhas, porque elas precisam encaixar para ficar um desenho técnico, um desenho bem bacaninha. Ó o olho aqui, onde que tá o olho?
Que na verdade é o que? Só o volume que dá ali no olho. Então tá, esse mesmo encaixe que teria aqui, então a gente vai cuidar dele aqui, ó. Bacana. Vamos lá. Os olhos. Duas bolinhas para dar a impressão de luz. Vamos definir aqui a íris. Fechamos. Bacana. Bom, isso vai mudando aí. Aqui. Aqui nessa barbatana, que é barbatana, então o que acontece? Ela não é reta, ela tem assim uma impressão ela vai entrando e vai juntando, ó, aqui, ó, ela faz assim, ó, faz uma ideia assim, aquela linha reta é como é só referência. São uns gominhos, né? Sei lá. Que dá a impressão dela estar ligada lá dentro. E naturalmente a gente pode ter aqui, a partir daqui, outros que fazem essa linha que dá essa impressão texturizada da capa. Vamos aqui na barbatana. Então, se a barbatana está encaixada ali, então a gente costuma fazer, então, vou já aproveitar esse aqui, e ela vai ter o que? Um volume que indica isso. Aqui, ó, como se ela tivesse encaixada mesmo. Tá. Um volumezinho aqui, ó, para indicar que ela está encaixada. Vamos aproveitar esse aqui mesmo, definir. Bacana. Bom, vamos passar aqui agora para uma parte que eu acho que é bem... aqui, ó. A virada aqui do rabo que atrasa, do rabo, da barbatana que atrasa. A mesma coisa, que nós vamos seguir esse mesmo conceito de que ela tá pregada ali na pele, então ela vai ter aquela textura ondulada, certo? No final aqui, barbatana menor, mesma coisa. Vai estar encaixado, então que tem que essa ideia de volume, tá?
Depois vocês vão ver o que que mais pra frente, o que que é essa ideia aqui, essa ideia de volume. Beleza. Vamos passar para uma coisa deixa eu fazer. Mesma coisa serve para esse bigode dela aqui, ó. Eu costumo colocar o bigode e um encaixezinho, uma voltinha ali para se dar a ideia de um encaixe. Aqui também. Bom, aqui o peixe ele tem, então essa parte vai estar encaixada nessa, né? Vamos falar de encaixes assim, que é uma coisa que eu consigo me dar bem assim, com essa ideia de encaixar, de sobreposição, o que vai em cima do que. Então é isso. Então se a cabeça, essa parte da nadadeira que estaria por cima, então naturalmente ela vai ter aqui um volume, um certo volume. Em cima dos olhos a mesma coisa, um pequeno volume. E aqui se usa, eu vou fazer aqui uma coisa que eu gosto muito. É uma aurazinha assim, ó, que tu faz uma bolinha e puxa. Pá, isso no desenho, isso na tatu fica coisa maravilhosa. Fica... todo mundo para olhar. Caborteiro. Então vamos lá. Agora uma das coisas que mais aterrorizam as pessoas e fazem com que tenhamos desenhos de carpa péssimos, que é as escamas. Como se desenhar escama? Bom, então é o seguinte. Primeiramente, tu vai fazer riscos, vai fazer a definição de onde que essas escamas vão passar. Outra aula a gente vai trabalhar a respeito de proporção. Então agora seria uma coisa assim meio complicada de eu estar passando, mas o que eu quero dizer, se aqui em cima está mais largo, os espaços vão ser mais largos. Se aqui embaixo está mais fino, naturalmente esses espaços vão ficar equivalentes até que chegue aqui embaixo. Então é isso, vai fazer riscos para definir. E mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Então, isso é a guia para as escamas. Vou virar aqui um pouquinho, daí tu vai se acompanhar. Então, a partir daqui do meio, você passar, imagina-se que uma escama central, e aí você vai aqui, ó, liga aqui embaixo. Vão ser de duas em dois traços. Olha pra você ver, não vai vir nesse, tu vai vir nesse aqui, ó. Esse vai ser ligado nesse. Esse nesse, olha aqui, ó, de dois em dois. Porque a mesma referência que ele te serve como a base, ela vai ser o meio da outra, que vai dar uma proporção muito legal para
para ela, para o peixe. Dá uma simetria muito legal. Ainda aqui. Então vamos lá. Muita atenção, porque essas escamas costumam dar mesmo uma certa vertigem por causa do movimento delas. Muitas vezes confunde, faz a gente confundir. Viu que seguindo as linhas, você não tem nem dificuldade de virar as escamas. Não tem dificuldade, elas sozinhas elas vão virando, né? Porque é só uma questão de seguir a marcação. Até o final, seguindo a mesma coisa. Por quê? Porque aqui o peixe ele tem essa textura das escamas. Mesma coisa, deixa eu terminar aqui. Bacana. E agora tá. Vamos terminar de definir aqui as escaminhas daqui. De 2 em 2, galera. Vamos lembrar aí, de 2 em 2, ó. Show de bola! Vamos aí com a nossa carpa desenvolvendo. Fazer aqui ela bem simplesinha para não dar muito trabalho. Tem gente que ainda vira ela aqui assim, tá vendo? Vou dar uma viradinha aqui só pra gente tirar uma onda. Aqui é a mesma coisa. Ela vira aqui, né? Porque ela é bem maleável. Então é isso. Desenhamos uma carpa oriental. Vou fazer aqui uns ajustes. Dentro dessas folhinhas aqui, ó, nós podemos então fazer já a marcação da folhinha.
E eu vou fazer aqui duas sacadas bem legais que é tão simples e às vezes a gente não percebe. Muitas vezes as pessoas fazem assim, num sentido só, que ó, tá subindo, certo? Então eu vou colocar aqui outro no mesmo sentido e ela vai dar a impressão de estar subindo. No caso que eu coloquei ela nesse sentido, e se eu inverter aqui, ó, qual que é a impressão de que dá? Que essa parte tá mais alta e essa mais baixa, que essa ganhou volume para cima e essa teria então abaixado. Então é bem legal. Lá no colorido, lá na frente, quando a gente estiver falando de colorir, lembrando que nós vamos dividir essas aulas esse tutorial em 3 tutoriais, porque vão ser esse agora de desenho, o próximo vai ser de como se traçar, como se definir cada traço desse, porque é um erro muito normal hoje em dia, que o tatuador pega aqui e passa um traço em cima de tudo isso e depois queira um bom resultado. Então eu vou dar dicas de bold lines, como se definir cada linha, para que cada linha dentro desse contexto aqui tenha uma textura diferente da outra, para gerar. Mostra aqui rapidinho só para eles entenderem que esse aqui já tá para fazer o bold, ó. Então é isso, tá bem? Então tá aqui, deixa eu ver se eu preciso dizer mais alguma coisa quanto ao desenho. Tá, vamos lá, vamos terminar aqui. O desenho vai ficar bem bonitinho. Aproveitar que tem uma galera aí que foi fiel, tá aí assistindo. E vocês que assistiram e gostaram, dá um oi aí pra mim, fazendo um favor. Ninguém fala nada, tio. Mas tá-se bem. Então é isso, galera. Então é isso. Tá aqui o desenho. Tá, vou dar mais uma sacadinha aqui, porque na hora da gente colorir isso aqui, a gente vai precisar usar isso. Bom, vamos lembrar de que a carpa tá o quê? Nadando. Então, vamos definir aqui a ondulação da água. Certo? Porque lá na frente nós vamos falar a respeito dessas barras, que pessoas inocentemente saem colocando essas barras aí de qualquer forma no desenho, na tatuagem em si, e não é interessante. É legal quando você usa ela com contexto, do jeito que tem que ser. Beleza, galera? Eu espero que tá aqui mais uma texturazinha, né? Pra barbatana, pra nadadeira. Nós podemos usar essa mesma textura, que é só mesmo uns tracinhos, porque aqui na cauda. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí de como se desenhar uma carpa. Não percam o próximo episódio, que vai ser de como se traçar essa carpa, como fazer bold lines para ela. E é isso.
Quem gostou, dá um clique aí embaixo, dá um like para ajudar a gente. Tô falando o pessoal lá do YouTube, né? O pessoal do Paris ainda não tem como dar like. Mas é isso. Agradeço a quem que ficou aí, acompanhou. E deixa comentário, por favor, que é isso que vai fazer. Deixa outras sugestões, se vocês quiserem que a gente desenhe outros elementos, que a gente fale a respeito de outros elementos. E muito obrigado a todos. É isso aí, inscreve no canal que toda hora vamos estar com novidades, tutoriais. Muito obrigado, galera. Tamo junto!